Boa tarde a todos os ouvintes e telespectadores da Rádio TV Menorá. Nós estamos aqui reunidos mais uma vez no nosso tão conhecido Quinta ao Vivo, que já está entrando no seu 3º ano de audiência, no 3º ano de que muitos irmãos como você já nos assistem, já contribuem com a sua oração, com a sua intercessão, com a sua audiência, que já vem edificando, que já vem auxiliando nessa obra tão grandiosa, que é a obra do Senhor Jesus Cristo. E você tem sido parte fundamental dessa obra, né, conosco, todas as quintas-feiras à tarde, nesse Quinta ao Vivo. Nós agradecemos a sua participação já antecipadamente nesse momento e já convidamos você a fazer parte da Rádio TV Menorá, com a grande novidade que já temos agora, que é a TV por assinatura. Esse canal tão edificante que nós já temos há algum tempo também conosco, que oferece a você 12 canais. E nesses 12 canais, nós já temos tido por parte dos irmãos tantos testemunhos de crescimento espiritual, de edificação espiritual, nas suas madrugadas ou nas suas primeiras horas do dia, que estão nas suas primícias, que estão recebendo tanto do Senhor. E numa hora oportuna, com certeza, esses irmãos estarão vindo aqui e testemunhando sobre o quanto esse canal vem acrescentando nas suas vidas, dos seus familiares, dos seus amigos. E, inclusive, esses irmãos já estão sentindo de estar ofertando, presenteando, porque é algo que está acrescentando e sendo tão bom para a vida deles. E é algo, quando é tão bom e edifica tanto a nossa vida, a gente quer passar adiante, a gente quer levar além. Isso já está ocorrendo, glória a Deus que isso já está ocorrendo. E nós queremos aqui estar falando para os irmãos, incentivando quem ainda não é assinante da TV Menorá, que venha assinar. E quem já é, que venha indicar, que venha falar sobre essa grande novidade, para quem ainda não conhece. Mas enfim, estamos aqui, mais uma tarde então do Quinta ao Vivo, com os nossos irmãos já aqui presentes no estúdio, os irmãos Marlon e Michele, aqui da cidade de Curitiba, que hoje conosco estarão participando dessa tarde edificante, desse Quinta ao Vivo, com temas, com assuntos variados que o Senhor vem trazendo para nós todas as tardes, e realmente vem trazendo o seu manancial, jorrando o seu manancial de água viva, e acrescentando na nossa vida curas, acrescentando na nossa vida transformações, acrescentando na nossa vida verdades que muitas vezes estão ocultas e precisam de Deus para estar liberando, ministrando e trazendo, e muitas vezes ao vivo, nesses momentos que Deus trabalha na gente, com os testemunhos dos irmãos. E você aí de casa tem recebido isso tão bem e tem nos trazido, né, esse retorno, e dizendo que tem realmente modificado, transformado a sua vida com os testemunhos de irmãos, como esse casal que está aqui hoje conosco, e que nós venhamos, né, conseguir transmitir para você mais uma tarde de testemunho, de crescimento espiritual. E eu convido os irmãos para a gente iniciar essa tarde com uma palavra que está em Mateus, o capítulo é 7 e o versículo é 13. E convido a todos a gente orar, ler essa palavra que diz: entrai pela porta estreita. Larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz para a perdição, e são muitos os que entram por ela. Porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que acertam com ela. Realmente é uma palavra que ministra muito para todos nós que já iniciamos, né, esse caminho, né, e de verdade que o Senhor tem nos conduzido e tem nos mostrado dia após dia, e tem nos acrescentado dia após dia pequenos detalhes desse mistério tão grande que tem ainda por nos revelar, e nós sabemos que pouco ainda nós temos aprendido, porque nós temos muito a aprender.
E como nós temos muito a aprender, então nós já começamos agora a conversar com esse casal, né, o Marlon e a Michele, que estão aqui prontamente hoje, né, se colocando à disposição como vasos do Senhor, e que vem já há muito tempo se colocando à disposição como vasos do Senhor, na obra do Senhor, com inúmeras, enfim, encargos na Igreja do Senhor Jesus Cristo em Curitiba, né, através do trabalho secular, através, né, do trabalho na obra. São irmãos que realmente estão focados e cada vez mais se consagrando e buscando, né, estar buscando esse caminho, né, estreito. E eu queria então iniciar com o irmão Marlon, né, e perguntar para ele como é que começou tudo isso, de que forma que ele conheceu essa obra, né? Como é que começou tudo isso, irmão? Boa tarde, né, a todos os telespectadores, né, e a irmã, né, e eu queria, assim, começar dizendo que, primeiro de tudo, assim, é tudo por misericórdia do Senhor, né, pela graça do Senhor, que a gente já há muitos anos, na verdade, eu particularmente desde os 5 anos, né, tenho contato com o Evangelho, né, e só que desses 5 anos, desde os 5 anos, agora eu tô com 25 anos, desses 25 anos que eu tenho contato com a palavra, os últimos 3, mais ou menos, 3 ou 4, que o Senhor descortinou, né, assim, tirou o véu, né, então eu vejo que foi muito tempo de busca de conhecimento e muito tempo também de usar a palavra de Deus como se fosse um amuleto, né? Ou para a gente ter um benefício dessa palavra, né? Particular, né? Então eu vejo assim que o Senhor ele vem trabalhando nas nossas vidas e é claro, né? A gente não posso dizer que não tudo que foi para trás, né? Foi desperdiçado. Na verdade, o Senhor precisou, né? Que acontecesse tudo o que aconteceu para que ele me mostrasse, né, a realidade mesmo, né, do Senhor. Então eu achei que o Senhor é muito misericordioso, assim, né, porque, enfim, né, eu era muito assim de buscar o Senhor, mas sempre com interesse, né. Isso é uma luta, na verdade, constante. A diferença é que agora a gente enxerga isso, né. Antes estava encoberto, né. Antes a gente fazia essas coisas sem saber, né? A gente achava que estava agradando a Deus, né? Fazia movimentos, várias coisas para a gente manipular, né? Até chegar a manipular pessoas para comprar uma ideia e me usando o nome de Cristo, né? E aí, graças a Deus, né? O Senhor vai trabalhando nossas vidas, né? Então eu de repente eu vou compartilhar aqui com os irmãos, então um pouquinho mais detalhando um pouquinho mais, né? Que o Senhor fez, pelo menos no início, né, desse processo. Então eu vejo que assim uma das coisas, né, tem aquela passagem do jovem rico, que eu acho que muitos irmãos conhecem, né, aquela passagem do jovem rico, eu era basicamente, né, fazia aquilo que o jovem rico fazia, né, digo, ele chegou e perguntou para Jesus, né, o que eu faço, né, para herdar o reino dos céus, uma coisa assim. Daí Jesus falou, né, que conheces, né, os meus mandamentos? Daí ele falou, e ele falou 5, né? Isso me chamou a atenção, que eu estava ouvindo uma ministração esse outro dia, ele nem chegou a falar todos, ele falou 5 lá, Jesus falou, não, tá, tudo bem, beleza, né? Mas te falta ainda uma coisa, né? Vende tudo, todos os teus bens e dá aos pobres, né? E ele se entristeceu e saiu, né? Não quis abrir mão, né, do velho homem, né? Das coisas que ele alcançou pela força natural, né? Então eu vejo assim que... E isso que ele nem falou todos, né? Tem os mandamentos que vão além, né? Que são os amar a Deus acima de todas as coisas, amar teu próximo. Ele só falou do não roubar, não matar, não adulterar, né? Esses aí que é como a gente ouve em várias ministrações. Esses tem os de mãos, os outros eu não lembro o termo, mas assim, tem os que são explícitos. Esses que são explícitos, quando a pessoa se converte, né? Ela já fica fácil identificar, né? E como é uma coisa assim que todo mundo vê, a pessoa até faz um esforço para, né,
que para tentar já se livrar logo desses aí, né? Só que o que o Senhor se importa é com tudo, né? O nosso coração, principalmente, né? Lá dentro. E uma coisa que o Senhor tem me mostrado, assim, é que não ele tem mostrado, assim, que na verdade é Ele que faz, né? Todo esse processo, né? De tirar o véu, de transformação na nossa vida, né? Então eu vejo que o Senhor, Ele teve muita graça, assim, né? Daí eu tava nessa situação, fazia um monte de coisa, né? A gente participou, né, de outras comunidades, a gente era líder disso, líder daquilo e tal, um monte de coisas, né? E aí a gente chegou um ponto assim que o Senhor foi fazendo com que as coisas começassem a dar tudo errado pra gente, né? A gente começou a viver a situação financeira, né, bem crítica. Aí a gente depois se refletiu no casamento, né? E então a gente passou por crises bem complicadas, mas tudo isso foi permissão do Senhor, né? No meu trabalho, assim, fiquei uma relação com o chefe, colegas muito tensa, assim. Então foi uma época de muita tribulação, uns 4 anos atrás, mais ou menos. Só que foi onde o Senhor me mostrou, né? Por que que eu parecia ser um cristão bom? Porque todas as condições eram favoráveis, né? Então, enquanto a gente está numa zona de conforto, fica fácil, né? Enquanto o Senhor nos deixa assim numa situação confortável, não ponha pra gente as privações, as tribulações, a gente pensa que está sendo um bom cristão, né? Então foi isso que aconteceu. E aí eu vi que quando a coisa apertou, eu comecei a não conseguir mais praticar a palavra, a me corromper, né? Eu não conseguia mais perdoar, né? Daí vinha muita justiça própria. Então eu creio que aí que o Senhor me mostrou, né, que dentro de mim havia trevas, né? E eu sempre lembro desse versículo, eu lembro, né, eu agradeço a Deus quando eu leio esse versículo que fala que aquele que eu não lembro exatamente assim, mas é aquele que está na luz, que pensa que está, né, na luz, mas está nas trevas, que grandes trevas serão, né? Então era bem essa a minha situação. Eu pensava que estava na luz, e daí quando o Senhor me mostrou, eu vi como o Senhor me né, foi misericordioso, né, de ter me livrado, né, me mostrado. E aí tem outras palavras que falam, né, que a luz do Senhor, ela chega na gente, e daí a gente, que parece que a gente vai nos cultos, né, ouve as palavras, parece que a gente se sente, né, cada vez mais, nossa, como eu sou podre mesmo, né? E aí o Senhor vai mostrando, mas aí depois isso vai esclarecendo pra gente, que na verdade a palavra é a luz, né? Então ela ilumina e vai mostrar, né? Vai mostrar as coisas que a gente ainda tem para resolver, as coisas que o Senhor quer tratar, né? E isso que é uma bênção, né? Então a mudança não é assim nas coisas externas, né? Mas é o que o Senhor vai trabalhando dentro da gente, né? Então, tanto que eu até para, acho que essa partezinha, né? Eu encerrar essa partezinha assim, eu acho que uma experiência bem interessante foi essa, quando começou todo esse processo, eu até saí da empresa que eu estava, né? Eu funcionário público numa empresa. Saí, né? Toda turbulência, e saí, abrir uma empresa e tal. E aí passei um período é, é, bem mais turbulento, assim. E aí depois aconteceu que agora o senhor me fez, no finalzinho do ano passado, voltar para a mesma empresa de novo, né? Numa área assim da empresa que é muito até falada assim, que é uma área assim que é mais pro resto. Então foi uma benção, né? O senhor trabalhou, porque quando eu entrei a primeira vez eu trabalhava numa área que era considerada a elite da empresa, e daí fui trabalhar na área agora que todo mundo fala que é o projeto mais chato, né? Que vai lá os que então o senhor tá tendo que fazer um trabalhar assim, né? Que eu tô tendo que me humilhar, tô tendo que ficar assim, submissão, né? Com chefia. Isso, né? O senhor quer trabalhar em vários aspectos, assim, né? E é isso que eu vejo, né? Que lá no início, assim, quando os irmãos me falavam da visão, né? Da Igreja do Senhor Jesus Cristo, né?
e que eu não entendia no começo, né? Parecia que o Senhor quer tirar tudo que a gente tem, né? Tudo que era bom, parece que estava saindo, né? E não presta, pô, mas como assim? E daí depois eu fui vendo, né? E falavam isso para mim, que as coisas externas, difícil, talvez não mudem, mas é dentro, é a nosso coração, né? A gente ligar a chavezinha ali, né? De se inclinar para o Espírito, né? Porque o resto é tudo igual. As pessoas que a gente vai conviver vai ter problema de relacionamento, o trabalho a gente vai passar perto. Só que o que muda é a nossa consagração a Cristo, e isso vai inclinar a gente, né, a tomar ter reações por Cristo, pelo Espírito Santo ou pela carne, né? É claro que a gente não está livre disso, é todo dia uma guerra, né? Mas assim, quando a gente entende que a gente é pecador e reconhece, se torna mais fácil para o Senhor trabalhar, né? Então eu tenho percebido isso, assim, né? Por enquanto, assim. A gente acompanha nas Escrituras Sagradas, e está lá em João, né? O capítulo é 16 e o versículo é 33. João, o capítulo é 16 e o versículo é 33 e segue, né, na linha de que nós estamos falando hoje. E a palavra nos ministra que estas coisas vos tenho dito, para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Né? Essa palavra realmente nos ministra muito. E eu trago essa palavra para a irmã Michele, né? E repito ela novamente. Estas coisas vos tenho dito, para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Então eu trago essa palavra para Michele como mãe, como esposa, né, para ela rememorar, né, de como era o início, né, da vida dela sem Jesus, né, sem conhecer toda essa obra maravilhosa de que ela faz parte hoje, de que ela vive, né, e aplicando essa palavra na vida dela como mãe, como esposa, né, se posicionando com essa palavra, que nem o irmão está colocando lá fora no mundo, no trabalho, né, porque ela ocupa uma posição também, né, no trabalho. Então, de que forma que ela consegue aplicar essa palavra, né, em todos os locais que ela vai, e de que forma ela aplica, né? Amém. Boa tarde a todos. É interessante realmente ver essa palavra. E o senhor estava me tava lembrando, né, como que foi realmente a chegada da gente na vida do Senhor aqui da igreja, né, mesmo, né? Porque antes mesmo a gente aprendia muito, até teve conhecimento, mas eu vi que hoje é muito, a gente está buscando praticar mais, assim, sabe? E eu vi que quando eu cheguei, a diferença foi crucial, assim, quando a gente chegou na vida do Senhor, assim, com relação ao casamento, né? Eu lembro quando a gente chegou, a gente estava com uma grande tribulação, e eu lembro que logo assim no início, assim, o Senhor já me levou a fazer aquele livro Esposa e Modelação, né? Que é uma bênção mesmo, né? Assim, e cada vez que a gente lia página por página, a gente tinha que se negar, né? Que a gente tinha que ver que era o Senhor que estava fazendo todas as coisas, né? E as aflições que eu estava passando era para o meu crescimento, né? Eu comecei a compreender essas coisas. Uma das coisas que eu comecei a compreender assim no Senhor é com relação à oração e com relação a orar a palavra de Cristo, né? Porque eu vejo que Satanás, ele usa muito a nossa mente, né? Que nem ele sempre fala que a nossa tribulação, ela vai durar para sempre, e ela é muito pesada, né? E a palavra do Senhor fala bem ao contrário, né? Que fala que a nossa tribulação ela é leve e momentânea tribulação, né? Então eu lembro que toda vez que eu passava por essas aflições pessoais e de tribulação, eu orava esse versículo. E eu lembro que a partir daí parece que passou tão rápido, né? A partir do momento que eu comecei a não crer no que Satanás falava na minha mente, mas crer no que estava escrito na palavra do Senhor, que a minha tribulação ela era leve e momentânea. E que nem aquele versículo que diz, né? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará.
Então, a partir dessa verdade, eu comecei a crer, né? Que o Senhor tinha essa verdade na minha vida, né? Que se eu cria na palavra do Senhor e aquilo que estava escrito era a verdade, né? Que ela é leve e breve, então não tinha por que questionar mais, né? Ou a gente aceita a palavra do Senhor e o Senhor deixa o Senhor trabalhar e aquilo, né? Ou a gente se endurece e se rebela mesmo, né? Eu vi que muito na minha vida eu agia por rebeldia, assim, né? E o Senhor tratou muito a submissão, né? A insubmissão, a submissão, o Senhor tratou, né, com esse livro e com todas as tribulações que o Senhor foi proporcionando, né? Hoje eu agradeço ao Senhor por tudo que Ele fez, porque se Ele não tivesse feito isso, com certeza a gente já não estaria mais casado, né? E como que estaria hoje, né, com relação à vida de família, com a vida com os filhos, né? E que nem assim, eu comecei a orar também aquele versículo de Timóteo, né, que diz que a mulher não foi a mulher que pecou, mas não foi Adão, né, que pecou, mas a mulher que transgrediu, então ela será aceita pelo ministério de esposa e mãe, né? Se ela agir com amor, dedicação e bom senso. O que pega para mim é o bom senso, né? Porque dar muito amor ou pouco amor é fácil. Agora o bom senso é o equilíbrio, né? E eu vejo que isso é difícil, né? A gente educar os filhos e estar com o marido em equilíbrio, como a palavra quer, né? E o Senhor me mostrou muito essa semana, né? Com as atitudes dos meus filhos, assim, né? Quando a gente está na palavra do Senhor, a gente consegue agir, né? Agora eu vejo quando a gente só fica ali no natural, isso não flui, né? Então o Senhor me mostrou isso, de estar buscando a palavra e, assim, independente das nossas tribulações, a gente crê nisso, né? Que nem diz aqui, né? Essas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim, né? No mundo passai por aflições, mas tendes bom ânimo, eu venci o mundo. Se a gente não crê, a gente vai viver um mundo de aflição e só vai ficar amargurado, né? Outra coisa que o Senhor tem falado muito é com relação ao arrependimento, né? A gente tem que... E uma coisa que o Senhor ministrou muito para mim nesse tempo, assim, né? Que o perdão, ele não é um sentimento, ele é uma decisão, né? Como a gente decide, então, eu tenho que decidir por Cristo, né? Porque a minha carne nunca vai querer perdoar ou outra coisa, né? Eu tenho querido, assim, que... Eu tenho visto que a gente pode... eu tenho tentado ser obediente, né? Perdoar. E toda vez que Satanás vinha na minha mente, e acusações e tudo mais, eu falava, não, está perdoado em Cristo Jesus. E Cristo tinha poder para fazer aquilo, né? Eu não. Mas Cristo tinha poder. Então eu vi assim que, ou eu creio na palavra do Senhor, e que está escrito aqui que o Senhor venceu o mundo, e que tudo que está aqui é verdade, porque essa verdade vai me libertar, ou eu fico presa às coisas que eu penso, e é uma prisão mesmo, né? A partir do momento eu vi que, sim, que o Espírito, ele é livre, assim, né? E eu vi que quando a gente permite o Senhor agir, parece que a gente se liberta mesmo, sabe? Que nem o perdão, a amargura, ou outra coisa, ou não crer que a minha tribulação vai durar para sempre, né? Parece que quando a gente crê naquela verdade do Senhor e o Senhor vai fazendo aquilo aos poucos, né? A gente se sente livre no Senhor, né? De estar buscando a Cristo, né? Também. E essa liberdade, consequentemente, remete a essa paz que nós estamos falando. Então, né, essa liberdade, né, nos remete à paz que a gente tanto almeja. E a gente no mundo ouve tantas pessoas falando em querer ter paz, né? E hoje a gente tem um pouco de conhecimento e, vamos dizer, um pouco de prática sobre de que forma a gente alcança a paz. Eu digo um pouco de prática, porque a gente está praticando ainda, né? E que bom que a gente está praticando realmente, né? Porque a gente está longe de ter, né, essa prática total, né? Porque essa prática total realmente nós temos como o único homem virtuoso que teve essa prática total, né? Ele realmente levou essa prática até o final, né, na morte de cruz, e através de toda essa virtuosidade que ele demonstrou para nós, todo esse amor imensurável que ele demonstrou por nós, nós estamos aqui hoje falando sobre isso,
né? Nós temos ele como exemplo, maior exemplo. Então a nossa prática, ela está, vamos dizer, muito longe de tudo isso. Mas, glória a Deus que nós estamos aqui falando sobre praticar, sobre decidir, né? De tomar a decisão de querer fazer, né? De querer perdoar. A nossa carne, o nosso querer é de não perdoar. O nosso querer é de não se humilhar. O nosso querer é de não ser manso e humilde. O nosso querer é de não muitas coisas, né? O nosso querer é realmente de muitas coisas que vão contrárias ao que os ensinamentos da Escritura nos pede. Mas, na verdade, hoje nós sabemos que esse querer não nos traz a paz. Que a única forma que nós temos acesso à paz é praticar os mandamentos que Cristo nos deixou e que nos leva ao caminho, né? Que nos leva ao caminho mais aproximado do Pai, né? Tem uma outra palavra, irmãos, que está também em Mateus 7, e o capítulo é 7, né? E o versículo é 24. E diz o seguinte, vamos orar ali juntos, Mateus 7 e o versículo é 24. Todo aquele, pois, que ouve essas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. Então, no início, nós falávamos sobre a porta estreita. E essa porta, ela está cada vez estreitando mais. E aqui nós estamos falando sobre quem ouve as palavras e os mandamentos e as ordenanças do Senhor é comparado a um homem prudente que edifica sua casa sobre a rocha. Né? Então são duas comparações, né? Então quer dizer, nós estamos nos encaminhando por uma porta estreita que está se estreitando cada vez mais e que nos leva, nos remete a saber que nós temos que levar uma vida de nos negar cada vez mais, tomar a cruz que não é de todo pesada, como muitas vezes, né, Satanás vem a nos enganar, né? Como a irmã já está mencionando aqui, colocou, não é de todo tão pesada assim, não. Né? Então a porta estreita mas a gente consegue porque a gente foi feito à imagem e semelhança, né, do Todo-Poderoso, do Senhor que criou todas as coisas, né? Então nós temos dentro de nós o Espírito Santo, então a porta não é tão estreita assim para nós, porque nós temos, né, todo esse ensinamento dentro de nós. O importante é nós conseguirmos decidir e nos negar e tomar essa posse dessa palavra e seguirmos nessa porta, né? E sabermos que edificando a nossa casa sobre a rocha, né? Com essa fé inabalável, que de tantos testemunhos nós já ouvimos de irmãos, tantos milagres nós já ouvimos, né? De irmãos que já comentaram inúmeras vezes de que só pelo Senhor coisas aconteceram que humanamente eram impossíveis. Né? Coisas que a nível natural eram impossíveis, né? E muitas vezes a gente sabe que a gente fica abaladinho com alguma situação, né? E isso ainda é complicado para nós, né? Como seres humanos, né? Porque a gente confessa muitas vezes que a gente fica abalado com diversas situações, mas nós temos aqui, né? Hoje, uma palavra, um mandamento, algo que o Senhor nos deixou para as horas difíceis, né? Para as horas que nós estamos realmente abalados. E eu queria que o irmão Marlon compartilhasse para nós, né? Por exemplo, irmão, quando vem essa hora difícil, quando vem esse momento, né, que realmente parece que tem algo, né, incomodando, que vem aquela vozinha, né, perturbadora que, não, o caminho não é por aí, quem sabe tu toma o outro caminho, né? Se o irmão tem algum testemunho em relação a isso, como é que o irmão, né, sai desse caminho aí? Como é que o irmão age em relação a isso? Então, na verdade, isso é um aprendizado contínuo, assim, que o Senhor, de praticar mesmo, né, que o irmão leu o versículo,
Porque a gente tem que, como é que fala, ter experiência com Cristo, né? E para a gente ter experiência tem que praticar, né? E para praticar, o Senhor, né, ele faz com que tenha as condições, né, o ambiente para provar a gente, né, em determinadas situações, né? E então, eu vou um exemplo, assim, um testemunho assim que eu teria seria de uma forma errada, né? Que daí eu fui pela carne e depois agora como é que o Senhor me ensinou com isso, né? Então eu lembro de uma vez, até foi bem mais ou menos naquela época que eu estava com a gente estava numa crise financeira, né? E só que é interessante que eu falo que a gente estava numa crise financeira, só que hoje a gente está numa situação bem parecida. Só que a diferença é que é o Senhor, né, que faz a diferença, porque a gente não se desespera. Mas amém, né? Então, voltando aí, então o que aconteceu? E eu lembro que aí eu me enchi de, sei lá, de quê, né? De revolta e tal. E falei, não, eu tenho que dar um jeito de ganhar dinheiro, né? E comecei a pensar com a minha cabeça, né? Como que ia fazer e enfim. Aí eu mexo com desenvolvimento de sistemas, né? Aí comecei a pensar o que tem de novidade, aquele negócio do iPhone na época, né? E me enfiei de cabeça, né? Fiz um projeto, assim, entrei numa parceria. Tá na mão do Senhor, né? Tem até hoje, eu fico sempre me perguntando se eu devo continuar ou não. Mas o Senhor fala para eu esperar agora. Esperar nele, né? Não tomar nenhuma decisão sem ele falar. Então, assim, e daí naquela ocasião fui, né? E movi, né? Dedicação total naquilo, tal. E então foi uma maneira, e realmente eu achava que o projeto ia ficar rico, né? Uma vez por todas, ia resolver os problemas, né? Ia pagar as contas, ia comprar o carro que eu queria. Então realmente foi uma ganância ali que tomou conta, né? E eu sei que até hoje, assim, tem consequências, né, disso. Então foi muito conturbado, né? Tinha parcerias no meio, destruiu amizades, né? Perdi muito mais dinheiro do que eu achava que ia ganhar, né? Então foi uma experiência que o Senhor deu e precisava ser uma experiência forte, né? Porque daí para aprender, né? Tem duas formas, né? Tem a forma da gente fazer já consultar o Senhor, né? Que a gente aprende sem precisar cair, mas tem a outra forma, né? Que a gente aprende infelizmente, às vezes com algum erro, né? Mas assim, e hoje eu vejo que o Senhor, né? Eu tô falando agora do aspecto financeiro, que é o testemunho que eu lembrei, né? Assim, de falar. Então, hoje eu vejo que a situação é diferente, assim, porque quando acontece, assim, da gente se apertar, a gente ora, né? Não faz nada, não fica correndo, né? E aí o Senhor vai dando as oportunidades, né? A última vez que a gente estava numa situação mais complicada, a gente está saindo agora assim, estava assim, daí eu, nessa empresa que eu voltei, tenho algumas pessoas lá que são professores, né? Daí eles me indicaram lá para dar aula na faculdade, deu certo. Então assim, é um pouquinho mais, mas já é um pouquinho mais abençoado pelo Senhor, né? Diferente de você querer ganhar um monte e se ralar. E então eu vejo que agora também, às vezes quando o Senhor me coloca em situações nesse aspecto, eu tenho que decidir, eu tenho orado mais, né? E deixado o Senhor fazer. Então eu tenho experiências assim de projetos que eu cobraria, assim, por exemplo, estava numa situação uma vez que a gente estava com um rombo de 5 mil, né? E era um projeto que eu fiz todas as estimativas lá. Normalmente eu não cobraria mais que R$ 1.000. Eu estava quase mandando e-mail pro cliente, daí eu fui orar antes, né? Senhor, o que eu faço, né? Que faço esse preço mesmo, tal. Daí o Senhor pegou, senti claramente, não, peça o que você precisa, cobre o que você precisa. Daí eu cobrei 5 mil. Deu 2 dias, o cliente respondeu, aceitou a proposta, né? Então foi uma bênção e tem sido assim, ultimamente a gente ora, não é sempre, né, que acontece, mas a gente ora e vê que quando é o Senhor que dá, ninguém tira, né? E é uma coisa que dá paz pra gente, né? Agora, quando a gente corre atrás, se esforça, e daí é uma coisa que não veio do Senhor, ela vai sumir, o diabo vai roubar. Porque aquilo que não é do Senhor é o diabo. E o que é do diabo, ele tira e põe a hora que ele quer, né? E então, nesse aspecto, assim, eu vejo... E assim, para concluir essa questão
tribulações, né, de momentos difíceis, a questão é a oração daí, né? Acho que a gente, em qualquer situação assim, que a gente se vê numa situação difícil, é a oração, né? Acho que é a gente buscar, orar no Senhor, porque não tem muito assim o que a gente faça, né, naturalmente, que a gente sabe que tudo na mão do Senhor, né? Então tem uma coisa que tem acontecido comigo frequentemente, assim, que eu tenho notado, que desde que o Senhor abriu nossos olhos, a gente está, né, procurando assim praticar mais, né, tentando não ser fariseu, assim, a gente vê que existe uma unção que a gente nunca tinha visto. É uma coisa muito forte que a gente vê que Deus protege a gente, assim, que só acontece o que Ele quer, assim, né? É claro que Ele permite às vezes, né? A gente tem o livre-arbítrio, mas a gente percebe que quando a gente pede pro Senhor para Ele fazer a vontade dEle, não deixar a gente sair do caminho dEle, né? Ficar nesse caminho estreito, assim, vamos dizer, a gente percebe que o Senhor protege a gente, assim, a gente vê que às vezes a gente até quer fazer uma coisa, às vezes está tudo certo para dar certo e daí não dá, e a gente fala amém. Então o Senhor não quis e pronto, né? Tá resolvido, porque o Senhor não quis, a gente tem que se alegrar que o Senhor foi bom e não deixou a gente cair naquele problema, naquela situação que depois ia trazer, né? Então a gente vê que é uma bênção, assim, a gente sente essa proteção de Deus e essa unção aí no guiar do Senhor, né? Amém. Já dizia, né, o Salmo 37, né? Salmo 37, versículo 3. Confia no Senhor e faze o bem. Habita na terra e alimenta-te da verdade. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele e o mais Ele fará. Então, realmente, esse testemunho que o irmão Marlon está dando, né, sobre essa questão das necessidades, enfim, né, materiais que nós temos, né, porque estamos vivendo num mundo hoje natural e que temos necessidades materiais, né, e essas necessidades materiais se fazem presentes, mas sabemos também que fazemos parte hoje, integrante de um mundo espiritual. E nós aprendemos que nós só podemos, né, participar desse mundo espiritual combatendo com oração. E é isso que o irmão se refere. E nós entregando o nosso caminho ao Senhor, confiando nele, Ele realmente vai tomar à frente o nosso clamor, vai tomar à frente o nosso caminho. E nós entregando o nosso caminho a Ele, nós deixamos, né, irmãos, de fazer por nós mesmos, porque através de testemunhos de irmãos e de nós mesmos, eu falo por mim também, né? Quantas vezes, né, no momento que a gente quis tomar o nosso caminho, né, como os irmãos estavam falando, e tomar a frente dele, quantas coisas deram errado? Porque Deus não teve mais permissão, porque nós tomamos essa permissão e não deixamos espaço para Deus agir. Não entregamos nosso caminho para Ele. Tomamos esse direito dele e seguimos agindo. Então, tirando esse direito dele, ele passou a... Amém. Né? Deixa os irmãos, né? Deixa meus filhos lá agirem por eles mesmos. Né? Se eles acham que podem, então vamos lá. Né? E aí vem a teimosia, né? O egoísmo, o ego, né? Querendo se exaltar, querendo, né, roubar as glórias do Senhor, muitas vezes achando que pode fazer as coisas por si mesmo, né? Na realidade, nós estamos aprendendo dia a dia que nós não, por nós mesmos, nós não conseguimos, porque fazemos parte do mundo espiritual, estamos aqui para guerrear, estamos aqui como exército do Senhor. E o Senhor não abandona seu exército. Então, no momento que nós estamos guerreando por Ele, Ele não nos abandona, como os irmãos têm compartilhado aqui, têm falado aqui. Mas nós temos que estar consagrados, ligados a essa videira, né? Alimentando esse espírito, que estando, né, ligados a só um, né, nós, com o Espírito Santo do Senhor dentro de nós, recebendo, né, o fluir dele dentro de nós, recebendo a unção direta dele, como o irmão tem nos colocado aqui como testemunho, nós sabemos a direção, porque nós estamos entregando o caminho a Ele, e Ele está nos guiando. E essa é a direção que Ele espera da gente, entregar o nosso caminho a Ele, Ele vai nos guiar.
e realmente as coisas vão seguir de acordo com o propósito dele. É só isso que ele nos pede. Ele vai nos levar para os caminhos, né, que com certeza vão ser os melhores para a nossa vida, para os nossos filhos, para os nossos familiares, para os nossos negócios, para os nossos relacionamentos. Quantas vezes, muitas vezes, a gente toma um rumo, né? Eu digo até a nível de deslocamento, e a gente sente que tem que se deslocar para outro local e não sabe bem por quê, e de repente nesse outro local alguém nos espera, uma novidade vem, né? Uma nova notícia, algo muito bom para a nossa vida, e é o Senhor que através do vento que nos deslocou um caminho novo. Por quê? Porque naquela manhã com certeza nós damos as primícias, nós entregamos nosso caminho a Ele e nós saímos leves de casa. Ele disse, não é por aí, meu filho, vai pelo outro caminho. Lá está algo que eu estou guardando para ti, né? Então, para nós estarmos encerrando mais um programa Quinta ao Vivo, né? Eu passo a palavra então para a irmã Michele, para as considerações finais, para ela dar se despedir dos irmãos, deixar alguma palavra. Amém, né? Eu estava orando assim, estava sentindo, Senhor, assim, que muitas vezes a gente confunde orar ao Senhor com conversar com a nossa mente. E eu lembro assim que eu conversava muito com a minha mente. Todos os dias, todas as noites, todas as horas. E um dia o Senhor me desmascarou, Ele falou que isso não era oração. Eu pegava a palavra do Senhor, então isso quer dizer isso, aquilo, né? E conversava com a minha mente, né? E o Senhor me desmascarou falando que isso eram ídolos da mente, né? E o Senhor falou que Ele tem que renovar a minha mente, né? Então, se Ele tem que renovar a minha mente, e se os meus pensamentos não são os pensamentos de Deus, isso automaticamente quer dizer que eu não posso conversar com a minha mente, né? Tem que conversar com Cristo mesmo, né? Então, eu senti assim todos os dias de pedir perdão, de me arrepender, mesmo eu não estando arrependida, porque aquilo me satisfazia mesmo de eu estar conversando com a minha mente, porque automaticamente aquilo passava uma falsa impressão de que eu estava sendo espiritual e tudo mais, né? E o Senhor falou que não, né? Ele falou que na verdade a gente não passa de pobre, cego, miserável, no que nem dizia Apocalipse lá, né? Então o Senhor... Era bem aquela passagem, né? Eu achava que estava rico e abastado e não estava, né? Então eu comecei a clamar ao Senhor para o Senhor colocar arrependimento no meu coração, mesmo eu não estando arrependida daquilo, né? Porque aquilo me satisfazia, eu me sentia bem, né? Então o Senhor tem trabalhado isso comigo, a diferença entre orar ao Senhor, né? E orar, então orar é buscando a palavra e orar versículos da palavra mesmo, né? E é totalmente diferente de ficar pensando e manipulando a minha mente, conversando. Então eu tinha sentido isso muito, da gente estar entregando ao Senhor, mesmo muitas vezes a gente não está arrependido, mas em obediência a Cristo e pela palavra dele, clamar que o Senhor coloque arrependimento, né? Porque essa é a forma que o Senhor quer que a gente chegue a Ele, né? Confessar e se arrepender. Ele não quer sacrifícios, que nem lá diz em Samuel, né? Ele quer obediência. Ele não quer que a gente faça sacrifícios de vou compreender tudo, vou praticar. Não, Ele quer obediência. Se o Senhor te colocou algo no teu caminho, obedeça, né? E se colocou no caminho do outro irmão, a gente às vezes fica, né, pensando assim, né? Então eu tenho visto que com o Senhor Ele só quer obediência, Ele não quer sacrifícios nossos, né? Então eu tenho sentido isso, da gente estar clamando esse arrependimento para Cristo, né? Porque é dessa forma que Ele vai nos aceitar, né? Amém. Amém. Então, irmão Marlon, considerações finais. Amém, irmãos, eu creio que tem duas coisas fortes assim, que o Senhor tem me lembrado hoje, e até com relação ao testemunho, né, que a Michele colocou. Eu acho que uma coisa que é muito importante, né, da gente comentar aqui para finalizar, que é uma coisa que até no meio de irmãos em Cristo, irmãs, existe uma resistência, mas é uma bênção de Deus, irmãos. Então eu quero dizer assim, com relação à questão da submissão, né? Então, irmãos, é uma coisa que foi fundamental mesmo, irmãos, foi isso, sabe? Porque a transformação que o Senhor fez na vida da Michele foi o que me fez ter certeza que essa visão é do Senhor.
porque não existia uma forma, uma solução, né? Nosso relacionamento não existia uma... Eu estava totalmente decidido, né? A se separar. E eu era uma pessoa que essa palavra não existia no meu dicionário, né? Porque imagina que desde os 5 anos de idade eu vou em igreja, então eu era extremamente legalista, né? Julguei muitos irmãos que se separaram. Então isso foi muito forte, uma experiência muito forte que Deus me deu. Foi porque quando eu vi que não tinha jeito, eu achava que não tinha jeito, aí o Senhor transformou o coração da Michelle, né? E o que me chamou a atenção é que assim, eu falei, não, eu vou esperar mais ou menos um mês para dar o crédito, porque normalmente é fogo de palha, se a pessoa muda, né, forçado, ela não consegue. Daí, graças ao Senhor, né, que foi uma obra do Espírito, né, até hoje, assim, né, o Senhor e vai, né, e manter essa obra, porque a obra é dele. Então, assim, essa submissão que ela passou a ter em casa, dedicação e zelo na casa, com as crianças, comigo. Então, mesmo eu não merecendo muitas vezes, né, mesmo eu sendo grosseiro, ela estava lá, humilde, né, orando com o Senhor, buscando. Então, eu vi que isso aí me fez eu me aproximar do Senhor, né. Então, isso me fez tem uma palavra que fala, né, que a esposa alcança o marido, né, por ela estar buscando o Senhor, né, então assim, praticando. Então isso para mim ficou muito forte, porque muitas vezes eu fiquei constrangido na minha condição espiritual, justamente pelo fato da comunhão que eu via que ela tinha com o Senhor. E isso fundamental. Então eu digo para as irmãs, assim, principalmente, que é uma bênção, né? Por mais que as irmãs pensam que não, muitas vezes, porque tem que se negar e porque acham que o marido não merece, é injusto. Mas não é pelo marido, é pelo Senhor, né? É pela obediência. E isso reflete em tudo, né, irmãos? E acho que última coisa, assim, que eu creio que o Senhor tem me ministrado, assim, né? Eu ainda não cheguei no ponto de praticar, mas seria importante até para mim, porque eu vejo diferença nisso. É que a irmã estava falando no final sobre a gente meditar, né, na palavra. Porque o Senhor nos pede algumas coisas que na verdade são simples e a gente complica, né? Então, assim, o que o Senhor nos pede, o que é a obediência ao Senhor? É submissão à autoridade, né? Esposa com marido com chefe, marido com autoridade espiritual, né, das presbitérios e tudo mais, presbíteros, apóstolos. A outra coisa seria nós meditar na palavra, né, a gente dia e noite, pelo menos 2 vezes por dia, e também ir de pregar, né. Então se a gente fizer, claro, né, pode ter mais, mas assim, essas 3 básicas, eu vejo que só pelo meditar, o dia que a gente medita na palavra das premissas de manhã, é um dia totalmente diferente, né. Então, a gente, para obedecer o Senhor, é que a irmã falou, é estreito, mas não é tanto se a gente obedecer. Porque quando a gente obedece, o Espírito, tudo ajuda, né? O Espírito Santo, o Senhor, daí as coisas acontecem no dia conforme a vontade do Senhor, e tudo daí, né, vira bênção, né? Então, é isso que eu queria deixar os irmãos. Amém. Dando continuidade, então, a esse Quinta ao Vivo, nessa tarde maravilhosa de compartilhar com esses irmãos aqui da cidade de Curitiba, esse casal que vem há tanto tempo já se colocando à disposição dessa obra, que conheceram já há algum tempo e que vem tendo um aprendizado com muitas experiências dia após dia, como eles mesmos compartilharam com a gente nessa tarde, e falaram de uma palavra agora há pouco que se chama perseverança. E como na casa deles, né, houve também perseverança, na de vocês, com certeza, deve ter havido muita perseverança, ou tem que haver perseverança também, porque não é o primeiro testemunho e nem será o último, de que muitas vezes ficam entristecidos porque sentem que o cônjuge, o marido, a esposa não estão totalmente firmes na fé, ou falta alguma transformação. Mas Deus pede que a gente persevere. Ele pede lá em Atos 2:42. E perseveraram na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Deus pede que a gente persevere. E a recompensa dessa perseverança está aqui, nesse casal, hoje unido com seus 3 filhos, todos unidos em Cristo, dando esse testemunho realmente em Cristo,
colocando para a gente que a paz que eles têm hoje, eles nunca tiveram, né? As aflições existem, mas eles encaram ela de forma diferente. Com perseverança, tudo muda realmente, tudo se transforma na nossa vida. Então, se você está passando por alguma situação difícil na sua casa, persevere. É uma ordenança de Deus para a nossa vida, para diversas situações que se apresentam nela. A perseverança é algo que realmente, no momento, parece ser difícil. A porta está ficando estreita, está, mas com perseverança, Deus realmente toma o controle da nossa vida e pede que a gente persevere mais um pouco. E Ele vai tomando direcionamento e vai nos conduzindo por essa porta estreita. E vai nos levando mais próximo dele cada vez mais, né? Junto a ele, que é onde todos nós queremos estar, não é, irmãos? Então, nós agradecemos a você que está aí conosco há tanto tempo, né? Compartilhando com a gente, orando, intercedendo, contribuindo como anunciante da TV Menorá, como assinante do canal aberto, o canal ao vivo, né, aberto, e o canal por assinatura da TV Menorá agora, essa novidade que o Senhor nos trouxe. Você que é anunciante da rádio, da TV, e nós pedimos que você persevere na oração, persevere no jejum, persevere na evangelização que você tem feito. Se você não iniciou, inicie. É tão importante, nós temos que levar essa ordenança à frente, ir e pregar o evangelho a todas as nações, é uma ordenança que o Senhor nos deixou. Então vá, tome uma atitude, né, irmãos, e siga em frente, ordenando, né, levando a palavra do Senhor, cumprindo tudo aquilo que Ele nos deixou como mandamento. Persevere. Amém? Deus abençoe a todos os irmãos.